Bom dia, galera. Então, falando um pouquinho sobre novas tecnologias, eu vim falar sobre a ferramenta que é o ChatGPT da OpenAI. É uma ferramenta de inteligência artificial e recentemente ela passou em alguns concursos, como por exemplo o exame da ordem, alguns exames de ordem dos médicos dos Estados Unidos e também alguns MBAs. Então é uma ferramenta que passou em várias órgãos regulamentadores lá dos Estados Unidos e fiquei com a seguinte dúvida: como será que essa ferramenta ela responde algumas perguntas discursivas e alguns concursos que são extremamente disputados, como por exemplo o do auditor da Receita Federal. Então, para isso eu peguei uma pergunta discursiva da prova do auditor da Receita Federal de 2014, eu vou testar a ferramenta e eu quero saber o que você acha desse conteúdo. Se você acha que a resposta dele foi suficiente, se você complementaria com mais alguma coisa. Então, se você gostar do conteúdo, não esqueça de compartilhar e curtir para que outras pessoas também tenham acesso a esse mesmo material. Se você tem interesse em matéria sobre Tax Transformation, sobre a matéria tributária, siga também o nosso blog. Bom, essa aqui é a matéria que fala um pouquinho sobre o ChatGPT. Como vocês podem ver, ela já foi aprovada em alguns concursos, em algumas provas para médico, para advogado, em algumas provas de MBA, isso lá dos Estados Unidos. Então, fica a pergunta como que ela responde a uma prova, como por exemplo do auditor da Receita Federal. Para isso eu peguei essa prova, então vocês podem ver aqui a prova de 2014, é uma pergunta discursiva, então eu vou pegar essa pergunta, eu vou copiar, vou colar e eu vou ver a resposta que o chat já vai me fornecer. Então estou copiando essa matéria, venho aqui, e vamos ver a resposta. Então ele gera essa resposta em tempo real, uma ferramenta muito interessante, Então é uma ferramenta bem recente, Então muitas vezes ela pode não dar uma resposta 100% precisa. Para isso o próprio usuário pode ir corrigindo, ir alimentando os filtros, e ele através da inteligência artificial vai peneirando, vai filtrando o que é alimentado e vai aprendendo, conforme os feedbacks, as respostas que ele vai tendo. Então é bem legal, Vamos dar uma olhada aqui na pergunta, Então discorra em no mínimo 20, no máximo 40 linhas sobre o Simples Nacional, abordando os seguintes tópicos. Primeiro, o que é, quem pode e quem não pode optar por esse regime, quais os parâmetros legais e de que forma se dá essa opção, quem possui a competência para regulamentá-lo, ou se considera a receita bruta para fins de aplicação do Simples Nacional, quais os tributos que têm seu recolhimento unificado abrangido pelo Simples Nacional e se o Simples Nacional é facultativo para estados e municípios. Como deverá proceder o contribuinte pelo Simples Nacional, que ao oferir receitas sujeitas à substituição tributária ou decorrentes de exportação, e se há alguma distinção no tocante às obrigações acessórias entre Simples Nacional e os demais contribuintes. E a resposta que ele gerou para a gente foi: o Simples Nacional é um regime simplificado criado para facilitar o pagamento de impostos para micro e pequenas empresas. Qualquer pessoa jurídica, exceto empresas do setor financeiro e de seguro, podem optar pelo Simples Nacional, se sua receita bruta anual não ultrapassar o limite estabelecido pelo governo. A opção do Simples Nacional deve ser feita anualmente e é regulamentada de competência pelo Ministério da Economia. A receita bruta para fins de aplicação do Simples Nacional inclui todas as receitas obtidas pela empresa, sem contar despesas ou devoluções. No Simples Nacional são unificados o pagamento de impostos, como o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O regime não é facultativo para estados e municípios em caso de receitas sujeitas à substituição tributária
ou decorrentes de exportação, o contribuinte optante pelo Simples Nacional deve proceder normalmente, pagando os impostos devidos. Não há distinção entre optantes do Simples Nacional e demais contribuintes quanto às obrigações acessórias. Então, essa foi a resposta que a gente obteve, né, com o uso da ferramenta. É sempre legal, né, ressaltar que se alguma resposta não estiver muito de acordo com o que você espera ou estiver errada, sempre pode dar o feedback aqui complementando a resposta, ou se ela estiver de acordo, você pode dar o joinha. Então é legal que a ferramenta vai aprendendo, né, conforme você vai interagindo com ela. E aí eu queria saber de vocês se essa resposta foi suficiente, o que você acha dessa resposta, o que você achou desse conteúdo. Então não esqueça de compartilhar, de comentar aí nessa matéria. Muito obrigado e até breve.